A história começa quando o nosso protagonista, Kufa Vampire, o matador e recrutador da guilda Cavaleiros Brancos, luta contra um assaltante misterioso enfaixado que logo escapa. Ele descobre que seu contato, Lord Elsinas, está morto. Ele se oferece para segui-lo, mas o seu chefe, referido como seu pai, diz para ele não fazer isso. Ele viaja de trem e observa o lugar onde ele mora, chamado de Flandor, a última cidade sobrevivente da humanidade. Ela é formada de vários lugares conectados por tubos de vidro, e no lado de fora estão os Lycanthropes, que são monstros que vagam pela escuridão. Ele desembarca e conhece uma garota com o cabelo cor-de-rosa, que ele escolta até a saída do trem. Ele então vai para o Estado Anjo, onde ele trabalha pelos próximos 3 anos, como um instrutor privado de uma garota jovem chamada Melida. Ele acompanha ela até a escola dela, Frida Wood Academy, onde ela é zoada por outra garota chamada Nerva, por não ter nenhuma mana, que é algo que aumenta as habilidades físicas e mágicas dos usuários. Depois que Nerva derrota ela em uma luta de treinamento, ela revela para os outros que o sonho de Melida é se juntar à Legião Crista, a guilda mais forte em toda a cidade de Flandor, e ela é ridicularizada novamente. Kufa observa que, embora Melida é talentosa, sua falta de mana atrasa ela, então seu sonho vai permanecer um sonho. Kufa foi contratado pelo Lord Mordo, que é o avô de Melida, para investigar a sua verdadeira herança, já que eles suspeitavam que a sua mãe teve um caso com o Lord Elsnes, que agora está morto. Observando que ela não tem nenhuma mana, ele conclui que ela de fato é uma criança ilegítima e se prepara para matá-la, mesmo ele tendo pena dela. No entanto, quando ele vai para o quarto dela, ele descobre que ela está sumida. Melida é atacada por vários Lycanthropes com cabeça de abóbora e ela tem muito trabalho para se defender. Kufa acha ela, mas se esconde suspeitando que os cabeças de abóbora foram deliberadamente atraídos para a cidade pelo Lord Mordo. Então assim, Melida iria despertar sua mana forçadamente. Impressionado pelo orgulho e espírito dela, ele resgata ela dos Lycanthropes e propõe um jeito para despertar a mana dela, mas avisa que isso talvez possa matá-la. Ela concorda com a ideia apesar dos riscos, então Kufa bebe uma poção e administra a dose para ela via beijo. Ela começa a sentir muita dor e colapsa, mas desperta com uma nova habilidade para usar mana. Eles então retornam para casa, enquanto ela celebra com seus bichinhos. Kufa agora encara a tarefa assustadora de prevenir que a legitimidade dela seja exposta e esconde seu envolvimento com Mordo e os Cavaleiros Brancos, temendo que os dois fossem executados. Kufa está preocupado com a condição física de Melinda, especialmente mais ainda quando ele descobre que o despertar dela não é de uma paladina como normal na família dela, mas sim um despertar do samurai como ele. Ele pede para ela manter as circunstâncias do despertar dela e da classe dela em segredo, até mesmo das suas colegas de classe. Ela novamente sofre bullying na escola de Nerva e suas amigas, e Kufa pede para ela suportar isso. Eles então cruzam com uma garota que o Kufa havia acompanhado na estação de trem, que acaba sendo a famosa Rose Prickett, uma plebeu que subiu nos ranks para ser parte da Legião da Crista. Ela explica que ela foi contratada para ser a tutora de Elise, mas quando ela tenta criar uma amizade com Kufa, ele despreza ela, chamando ela de insensível e imprópria, e que ele vê ela como uma má influência para Melida. Ela fica incomodada e diz que Elise vai dominar o torneio que está chegando. Algum tempo depois de passarem por um treinamento secreto, o dia do torneio chega. A equipe de Melida primeiro enfrenta a equipe de Nerva. Ela, junto com todo mundo, está chocada quando Melida usa mana. Embora ela inicialmente dominou Nerva, ela de repente perde a sua mana por alguns segundos, permitindo Nerva montar um contra-ataque. Ela estilhaça a espada de Melida, mas no último segundo, Melida solta um corte de vento usando sua mana restante, o que assusta Kufa, já que ela usou aquele movimento apenas uma vez. Melida então lidera a equipe para a vitória, mas o pai dela mais tarde diz para ela não ficar animado com apenas uma pequena vitória. Nerva se aproxima dela depois da partida e devolve um livro que ela tinha pego dela antes. Enquanto isso, a luta de Elise acabou em questão de segundos, mostrando quão poderosa a classe paladina é. Melida mostra um vestido para Kufa e diz que todo ano ela mesma, Elise e várias outras garotas na academia usam esse vestido durante um festival. Ela espera ansiosamente para comparecer ao festival e convidar Kufa para dançar com ela durante o evento da fogueira. Ele lamentavelmente recusa ela, já que ele tem um compromisso prévio, mas promete ir na noite final. Melida está desapontada em ver Elise usando o vestido que a família dela forçou ela a vestir, já que a empregada de Elise, chamada Otelo, achou inaceitável para Elise usar outro vestido. Elise é desprezada pelas outras garotas em sussurros silenciosos. Incapaz de suportar mais aquilo, ela corre, e Melida vai atrás dela até uma fonte próxima, onde ela acha Elise chorando. Enquanto ela vai confortar Elise, de repente elas são capturadas por vários cabeças de abóbora e o homem enfaixado misterioso, que descobrimos que seu nome é Jin. As duas garotas acordam dentro de um museu. A mana delas é limitada pelas faixas de Jin. Ela diz a Melida que ele foi ordenado a remover forçadamente a mana de paladino de Elise e implantar essa mana em Melida. Melida e Elise tentam escapar derrotando alguns cabeças de abóbora no processo, mas enquanto elas se aproximavam da saída, Jin bloqueia o caminho delas, reconhecendo a futura ameaça que as duas talvez possam ser no futuro. Ao invés disso, então, ele decide matá-las, mas elas são salvas pela chegada a tempo de Kufa e de Rose.
Rose, que teve pouco trabalho com os cabeças de abóbora. Kufa persegue Jean até Jean parar e invocar a carta triunfo do seu grupo, Green Face, uma mistura de Lycanthrope com Quimera. Kufa perde um braço no processo, mas ele consegue derrotar a Quimera, assustando Jean quando Jean vê o cabelo de Kufa começando a brilhar em branco e reatando seu braço rompido. Ele percebe que Kufa é o tipo mais forte de Lycanthrope, um vampiro. Kufa decide deixar Jean vivo, sob a condição de que ele passe informações falsas para o seu cliente de que Melida tem mana de paladino, para evitar quaisquer ataques no futuro. Naquela noite, Kufa dança com Melida como prometido, enquanto os fogos de artifício explodem no luar. Enquanto isso, o chefe dos Cavaleiros Brancos fala para Black Magia investigar Kufa. Eles suspeitam que ele é um trapaceiro. Os estudantes da Frida War Academy se juntam para Luna Lumière, uma semana anual onde eles competem com a sua escola irmã chamada Doddridge. Duas representantes conhecidas como cadetes são escolhidas para batalhar em uma prova, que será aplicada no dia final. A maioria dos estudantes esperam que a sua presidente, Crystal Reshenfa, que reivindicou o título de rainha ano passado, seja escolhida. No entanto, elas estão chocadas quando a seleção escolhe os nomes Elise e Melida como cadetes, fazendo muitas resmungarem de que elas devem ter trapaceado para entrarem. Cada uma delas liderará uma unidade. Quando é pedida a Melida para escolher suas duas parceiras, ela fica tensa. Percebendo seu congelamento, Nerva e Shenfa levantam suas mãos para se voluntariarem. Elise escolhe sua própria equipe, enquanto isso as cadetes de Doddridge, chamadas Keira e Salatia, escolhem suas próprias equipes. Elas começam a treinar e pouco depois de Kufa criticar a velocidade lenta de luta com a espada da Melida, eles dão um tempo. Enquanto descansa embaixo de uma árvore, Melida é visitada por Mully Lamor, uma estudante da escola Doddridge, que está interessada na famosa e incompetente talentosa. Ela encoraja Melida e sai. Naquela noite, Kufa pega Otelo tentando se livrar de evidências de fraude no copo de seleção. Ela admite que ela fraudou, mas apenas para as pessoas verem Elise como superior à família principal. Melida propõe o desafio a Otelo. Se ela derrotar Elise na batalha que se aproxima, então Otelo deve permitir ela e Elise formarem um time juntas. Mais tarde, Kufa se encontra com Black Magia, que diz que a lealdade de Kufa está sob suspeita. Quando ela exige testar o sangue de Melida, Kufa se recusa e os dois começam a lutar. Rose logo aparece, mas ela está confusa com o estilo de luta de Black Magia, que aparentemente pode utilizar os poderes de várias classes. Quando a equipe de segurança da escola chega perto, Black Magia escapa, mas avisa Kufa que ela sempre estará atrás dele. Kufa explica para Rose que a classe de Black Magia permite ela simular qualquer uma das classes baixas. Ela é famosa como a Joker mais forte em toda a cidade de Flandor. Enquanto isso, Elise visita Melida e propõe que ela desista da batalha de propósito. Kufa e Rose avisa a chefe da Frida War Academy para suspender a Luna Lumière devido à ameaça que Black Magia apresenta, mas ela se recusa. Nos dias chegando à batalha, o relacionamento de Melida e Elise permanece fraco, embora Nerva e Shenfa dão o melhor delas para animar Melida e discutirem o plano de batalha delas. O tempo passa rápido enquanto todas as unidades treinam duro em preparação. Na noite antes da batalha, Kufa pergunta a Melida o que vem incomodando ela, e ela explica que Elise ofereceu desistir da partida, o que ela achou muito fora da personalidade dela. O Battle Royale entre as 4 unidades começa e Kufa acha uma garota suspeita no topo de uma torre de vigia e ataca ela suspeitando que ela seja Black Magia, mas ele percebe seu erro quando a garota se apresenta como Mully Lamor, uma estudante de Doddridge, natural de uma das 3 grandes casas. Ele se desculpa por suas ações e percebe que Black Magia está dentro do chão do torneio. Enquanto Nerva e Shenfa lidam com o equivalente delas, Elise e Melida batalham em um corredor separado. Melida pergunta a Elise por que ela é tão quieta e ela responde que é porque Melida é mais fraca do que ela, e tudo que ela sempre quis foi estar na sua sombra e não destacada na luz. Melida solta um corte perfeito de vento, destruindo a grande espada de Elise. Ela diz que agora e sempre ela estará um passo à frente dela. Elas então são interrompidas pela chegada de Nerva. No entanto, Melida sente que não é a Nerva. A pessoa se revela e é a Black Magia, que ataca as duas irmãs, mas eventualmente ela é parada pela chegada de Kufa e Rose, e ela é rapidamente derrotada. Kufa então dá para ela um relatório referente a Melida, para ela entregar para o pai. Assim a missão dela não será considerada um fracasso. Enquanto isso, Doddridge é revelada ter vencido com Keira sendo nomeada rainha. Muir conversa com uma das cadetes de Doddridge, a Salatia, revelando que a sua ausência foi devido a usar sua mana para analisar os dados das manas de todos aqueles que compareceram à Luna Lumière, observando que isso talvez revele algo interessante. Mais tarde, Melida pede a Elise para formar uma unidade com ela, e ela aceita alegremente. Naquela noite, Melida e Elise se encontram com Mully e Salatia para irem a uma festa fechada, não oficial da Luna Lumière, que tem a Keira e a Shenfa como anfitriões. Muir pergunta às outras garotas sobre a vida amorosa delas, mas elas declaram não ter nenhuma. Insatisfeita, ela conta uma história assustadora de um casal que mudou para uma classe superior, no distrito de Flandor. Pressionado com a falta de emprego e no ódio que eles encararam, o marido ficou insano e fez a sua esposa ir de base. Com vergonha do que ele tinha feito, ele correu para fora da casa com o coração dela, mas parou quando percebeu que o coração começou a falar com ele. Percebendo o quanto
sua esposa amou ele, e ele então mergulhou em um rio para se juntar à sua esposa no pós-vida. Solatia continua dizendo que o corpo da esposa se reanimou e se tornou conhecida como a Bruxa Cinzenta, que também é conhecida por levar corações de jovens mulheres. A história faz Elise desmaiar de medo, enquanto Melida pergunta se tem alguma verdade na história, o que as duas garotas não podem confirmar. De repente, as velas apagam e uma onda de escuridão cai sobre a festa. Enquanto as garotas lutam para se organizarem, a Bruxa Cinzenta do nada aparece e as garotas tentam fugir para um lugar seguro. As quatro saem correndo de volta para o dormitório delas, mas no caminho de volta elas são pegas em um lodo estranho. Elas chegam perto da saída, mas a Bruxa Cinzenta consegue chegar até elas. Sem nenhuma escolha, elas tentam lutar, mas os seus ataques são facilmente repelidos. Elas finalmente conseguem voltar para os seus dormitórios no pátio, onde elas veem Kufa com sangue saindo do seu peito procurando pelo seu coração. Kufa traz elas para o seu quarto e explica que o evento inteiro foi orquestrado pela Rose, que estava disfarçada de Bruxa Cinzenta e queria dar um susto nelas. E ele também foi responsável por derrubar o slime nelas. As garotas passaram a noite no quarto dele, muito envergonhadas para se mexerem. Enquanto Kufa e Melida se preparam para ir em uma viagem da escola, Rose pede a Kufa para fingir ser o amor dela, para desencorajar o pai dela, chamado de Marquis Blossom, de arrumar um casamento arranjado, deixando a Melinda incomodada com isso. Quando elas chegam na escola, elas se encontram com o pai de Rose, que vai se servir como guia para sua cidade natal Shangrada. Ele se aproxima de Rose e diz a ela que a cerimônia do casamento dela acontecerá ao mesmo tempo, mas ela insiste que ela ama outra pessoa, apontando para Kufa. Blossom examina ele de perto e ele está com medo de Kufa, já que ele é lembrado de um matador de um tempo atrás que supostamente está morto. Kufa então educadamente se retira da orientação e vai embora. Incapaz de deixar Kufa sozinho, Melida procura por ele e é aí que ela se depara com Black Magia, também conhecida como Lekwa, que desde então foi atribuída para ser uma professora na escola de Melida. Antes de Melida poder continuar sua busca, elas viram suas atenções para um som de um grito. Elas então aparecem no saguão principal, onde uma garota está desmaiada, mas não há sinais de machucados externos. Blossom usa uma poção especial no fogo, que rastreia a fonte de mana na garota. Isso deixa as chamas azuis, identificando o usuário como um homem jovem, então as suspeitas caem no Kufa, que não tem nenhuma defesa. Eles chegam em Shangrada, que uma vez era uma terra desolada que foi trazida à vida usando a magia de Blossom e tecnologia. Ele para Kufa e Melida de se aproximarem de um lugar misterioso, um de muitos na cidade, onde as leis da natureza não se aplicam. Sua atenção então é chamada para um homem morto, que contraiu uma doença que fez ele ficar louco. Depois de retornar da visita à igreja com a Rose, Melida está chateada que Kufa esteve ignorando ela e lhe convida ela para um encontro em uma área abaixo do solo, cheia de bolinhas misteriosas, permitindo eles flutuarem no ar. Quando ela pergunta para ele como ele encontrou esse lugar, ele explica que ele estava aqui um tempo atrás, em uma missão. Naquela noite, Kufa embrulha Melida na cama e ela pede para ele levar ela em um encontro novamente. Mais tarde, Melida acorda depois de escutar vozes misteriosas na cabeça dela. Elise entra no quarto dela para informá-la que o matador misterioso da chama azul atacou novamente, e Melida está nervosa em ver que Kufa não está em lugar nenhum. Os estudantes se juntam na igreja e descobrem que todos os órfãos foram de base, com o sangue deles aparentemente sugado. Todas as suspeitas caem em Kufa mais uma vez, mas Melida não tem nenhuma pista do seu paradeiro. Determinada a provar a inocência do seu instrutor, ela sai de fininho e acaba se deparando com Lekwa. Ela diz que o Kufa instruiu ela para cuidar de Melida caso algo fosse acontecer com ele. Ela se disfarça como uma estudante e as duas investigam os lugares misteriosos. Uma florista informa ela sobre uma casa torta e suja, o que desperta o interesse delas. Quando Lekwa encontra um alçapão escondido, enquanto elas atravessavam os túneis, elas encontram uma cela cheia de pessoas que já foram de base. Lekwa identifica essas pessoas como cidadãos de Shangrada, que se submeteram a uma transformação falha em Lycanthrope. Quando elas veem o mesmo homem que foi morto no outro dia, elas começam a suspeitar que Blossom está por trás disso. De repente, a cabeça de Melida fica cheia com a imagem de um homem e ela percebe que ela está sendo avisada. Ela se apressa de volta para a cidade, onde ela descobre que outro ataque ocorreu. Dessa vez Rose foi de base e Elise está em estado crítico. As pessoas da cidade ficam nervosas e elas começam uma caçada atrás de Kufa. Enquanto isso, Blossom declara que ele ainda pode reviver Rose. Enquanto Melida cuida de Elise, Shenfa entra no seu quarto e avisa para ela que Blossom também foi atacado, e as pessoas da cidade sabem da conexão dela com Kufa. Uma multidão se junta no lado de fora da porta delas e Melida é forçada a fugir. Ela retorna para o primeiro lugar misterioso que eles encontraram, onde uma rocha escondia uma escada secreta. Aqui ela descobre um laboratório secreto, onde ela também descobre que o Blossom estava pesquisando algo chamado Gene da Noite, experimentando em pessoas para forçadamente transformá-las em Lycanthropes. Ela então escuta de novo uma voz na cabeça dela, perguntando quem ela é. Rose então aparece, visivelmente transformada em uma criatura vampiresca. Usando mana azul, antes dela poder atacar Melida, Kufa aparece para salvá-la. Na luta, ele é forçado a se transformar na sua forma vampira para segurá-la, mas Rose escapa enquanto uma voz desencorpada diz que é só uma questão de tempo antes dela perder o controle
dela. Enquanto isso, Melida está surpresa em ver a verdadeira forma do instrutor dela. Kufa imobiliza Melida e diz que ele vai apagar as memórias dela, já que ele tem medo do que ela pode talvez pensar dele, mas ela tranquiliza ele de que não importa o que aconteça, ela sempre estará do lado dele. Satisfeitos, Kufa explica que 7 anos atrás em Shangrada, um grande Lycanthrope ameaçou eliminar a cidade, mas o Lycanthrope foi eliminado graças aos esforços do futuro chefe dos Cavaleiros Brancos. Para salvar a vida da sua irmãzinha Rose, ele mordeu ela, transformando ela em metade vampiro. Em troca da sobrevivência dela, Kufa prometeu apagar as memórias dela. Ele pensa que de algum jeito o Lycanthrope daquela época retornou. Ele cria um plano e pede a Melida para confiar nele. Melida invade o casamento de Rose e ela diz aos berros que ela beijou Kufa 2 vezes, fazendo a Rose sair da sua lavagem cerebral. E então ela puxa suas armas para acertar as contas. A batalha delas causa uma bola de fogo que atinge Blossom, revelando uma aranha escondida que se transforma em Aqua, a quem Melida aponta como o real culpado por todos os ataques. Ele consegue fugir, mas Rose vai atrás dele. Ela é atacada por Nakua, mas é salva a tempo por Kufa. Os dois se transformam nas suas formas vampira, enquanto Nakua se transforma na sua forma aracnídea. Eles batalham e empalam Nakua em uma ponta de uma rocha, mas ele arrogantemente diz que ele pode simplesmente se transformar na sua forma de pequenas aranhas e escapar. Mas ele é pego de surpresa quando todos os estudantes aniquilam cada uma das suas formas pequenas de aranha, matando ele de verdade. Agora que Rose se lembrou de tudo, Kufa é forçado mais uma vez a apagar as memórias dela, como parte do trato dele e da sua culpa. Rose chorosamente pede para ele não fazer isso, mas Kufa diz que desse jeito ela pode viver a vida dela normalmente. Kufa encontra Blossom em uma caverna onde sua esposa está em um estado de meia Lycanthrope. É revelado que Blossom, desesperado para reverter o processo, barganhou com Nakua para curar sua esposa. Ele dá para ela um frasco que faz ela voltar ao normal. No trem de volta, Rose comenta que ela tem memórias confusas de quando estava na cidade. Ela diz a Kufa que ela se juntou à Legião Crista para assim, quando se tornasse famosa por todos os lugares, um certo alguém que ela está procurando iria acabar achando ela ao invés disso. Melida e Elise são convidados pela chefe da escola para participarem do Gold de Vairia, um exame de final de ano no labirinto da livraria. Normalmente é aberto apenas para estudantes do 2º ano. A chefe acredita que isso irá tirar o estresse delas por terem sido cadetes durante a Luna Lumière. E para você que chegou até aqui, deixa um like para ajudar a espalhar esse vídeo para mais pessoas. Isso me ajuda demais, pessoal. Caso ainda não for, se inscreve no canal, galera. Toda semana, segunda, quarta e sexta, vídeos novos aqui no canal. Vem acompanhar. Valeu, galera. Fui!